Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Já sabe que este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. Eu sou Ana Santos Gomes e hoje estou aqui muito bem acompanhada com o Pedro Silva. Olá, Pedro. O Pedro é o nosso especialista em energia e vem-nos falar do programa ELAR, que está nas bocas do mundo, porque tem havido uma corrida à procura dos vouchers que podem permitir comprar eletrodomésticos novos lá para casa. Pedro, tem havido uma corrida porque este programa permite, de facto, a muita gente trocar eletrodomésticos que tinha mais antigos e, geralmente, a gás, agora por eletrodomésticos elétricos. É isso que se quer. É isso que o programa tem como objetivo, de facto, fazer aqui uma troca de alguns aparelhos a gás por aparelhos elétricos mais eficientes e, de facto, tem havido uma adesão massiva e também muita curiosidade por parte dos consumidores sobre como funciona, para quem é e se vale a pena ou não, de facto, fazer esta troca. E é para responder a estas perguntas que eu te trago aqui. Pedro, vamos começar então para quem é. Para quem é que é este programa ELAR? Quem é que pode ir lá buscar o tal vale? Agora toda a gente usa o termo em inglês voucher, mas pronto, é um vale que se vai buscar para poder ir comprar os eletrodomésticos cofinanciados ou financiados totalmente pelo governo. Quem é que pode ir buscar? Toda a gente é elegível para poder se inscrever? É aberta a todos os consumidores em Portugal continental, dividida em dois grupos a nível das comparticipações, ou seja, existe aqui uma diferenciação de valores. Num primeiro grupo temos portanto, consumidores residentes em bairros abrangidos pelo programa Bairros Mais Sustentáveis e consumidores vulneráveis, que tipicamente têm acesso à tarifa social de energia, e num segundo grupo todos os outros consumidores. Ok. Portanto, não é só para as famílias mais vulneráveis, como estavas a dizer, as famílias mais carenciadas, também todos os outros consumidores podem se inscrever. Mas nem toda a gente tem acesso às mesmas coisas. Todos têm acesso aos mesmos equipamentos, certo. O que diferencia, de facto, é o valor da comparticipação, que é superior para os grupos mais vulneráveis e bem, que têm que ser, de facto, mais apoiados nesta transição. E no caso de todos os outros, portanto, ditos não vulneráveis, as comparticipações são menores e, além disso, terão de suportar o IVA na aquisição destes equipamentos. Muito bem, então vamos ver. É para se inscrever e vamos simplificar, explicar mesmo o processo, como é que se passa. Há uma plataforma eletrónica num site, as pessoas têm que lá ir inscrever-se para poder fazer a sua candidatura e depois têm que dizer o quê? Têm que dizer que eletrodomésticos é que estão dispostos a trocar? Exatamente isso. Ou seja, basta ter o cartão de cidadão na mão, ir ao site do Fundo Ambiental e ao separador do ELAR, criar uma conta, não servem as anteriores, tem que se criar mesmo uma nova, e a partir daí o processo é simples. Nome, morada, o CPE, que é o código do ponto de entrega que está na fatura de eletricidade, portanto basta copiar esse númerozinho longo e colocá-lo, o número de identificação fiscal, número de segurança social. Estes dois elementos servem para apurar se aquele candidato está abrangido por tarifa social. Okay. E a partir daí dar algumas autorizações que fazem parte do RGPD, a autorização para consulta com as finanças e com a segurança social, como expliquei, para perceber se é ou não um consumidor vulnerável, ou seja, se tem ou não tarifa social, e a partir daí escolher os equipamentos que estão abrangidos. São os termoacumuladores, as placas elétricas e os esquentadores. Os esquentadores para trocar por termoacumulador. Por termoacumuladores e os fornos elétricos. Exatamente. Estavam aqui a falhar essa. Portanto, trocamos esquentador por termoacumulador, trocamos fogão a gás. Fogão a gás por placa elétrica ou um forno elétrico, e é isto que pode acontecer. Posteriormente irei receber, uma vez estando inscrito, um e-mail e uma comunicação a dizer foi ou não foi aceito, ou está ou não está elencado, e o respectivo voucher, que estará disponível após a assinatura de uma declaração de aceitação das condições. Okay. E essas condições implica dares o teu equipamento velho em troca do novo. Exatamente. Mas tem que ser a própria pessoa ir à loja escolhê-lo e comprá-lo? Portanto, o processo vai funcionar num regime de lojas aderentes, mais de 900 espalhadas, pelo que sabemos, por todo o país e, portanto, com uma cobertura geográfica bastante significativa. Dirigindo-me, portanto, a essa loja, escolho
o equipamento que está enquadrado dentro dos que mencionei e não há aqui dinheiro envolvido, ou seja, isto é algo de novo em relação aos programas anteriores. O consumidor não adianta o seu dinheiro. O que tem que fornecer é o número do voucher ao lojista, esse voucher fica cativo e, portanto, será para financiar a aquisição do novo equipamento. Se não chegar, ou seja, se os equipamentos que eu vou adquirir superam este valor, terá de ser, portanto, o consumidor a pagar a diferença. Ok. E o voucher é também eletrónico, portanto, se calhar a pessoa pode levá-lo no telemóvel, não é? E mostrar ao lojista. A partir daí combina o transporte, a instalação, que pode também estar incluído neste voucher? Certo. Portanto, o voucher, uma vez emitido, tem uma validade de 60 dias. Nesses 60 dias vamos à loja. Chegada à loja é feita, de facto, a encomenda, de acordo com os critérios de cada um, e os equipamentos para os quais se candidatou. Portanto, os vouchers, o seu valor varia consoante o número de equipamentos selecionados para troca. Após essa operação, existe aqui um prazo de 45 dias para o fornecedor proceder à instalação, entrega do produto. No caso de consumidores vulneráveis, o transporte e a instalação estão cobertos por um valor no voucher, que será, em princípio, o suficiente para estas operações. Para quem não está nesta condição, portanto, os restantes consumidores terá de pagar, de facto, o transporte e a instalação à parte, portanto, não financiada. Eu tenho aqui os valores que são conhecidos oficialmente, portanto, para as famílias vulneráveis pode ser um voucher até 1.683 euros para aquelas que se inscreveram para trocar os 3 eletrodomésticos, presumo eu. Para os restantes consumidores, famílias não vulneráveis, até 1.100 euros para trocar também no máximo os 3 eletrodomésticos. As pessoas têm que dizer se querem o 1, o 2 ou os 3 eletrodomésticos, é isso? Logo no ato da candidatura. No ato da candidatura. E depois têm que ir comprá-los todos ao mesmo sítio? Esse é um dos pontos, ou seja, o programa está operacionalizado para ser um voucher único e gasto de uma única vez, ou seja, não posso levar o mesmo voucher a várias lojas. Não posso comprar a placa num sítio e o termoacumulador noutro? Não. Levanta-nos aqui, de facto, algumas questões sobre o direito de escolha do consumidor adquirir nas lojas e os produtos que considerar mais adequados, que podem não existir todos numa mesma loja. Eu gosto mais de inox, gosto mais em branco, gosto mais desta marca, gosto mais de um determinado modelo. Ou se eu quero usar o voucher para os 3, tenho que escolher uma loja que tenha esses 3 exato que eu quero. Exatamente. E portanto, lojas que tenham uma maior diversidade terão uma vantagem sobre outras que não tenham. E o consumidor aqui, de facto, é de alguma forma encaminhado para uma solução única. Sim, fica mais limitado na escolha. Vai exigir, no fundo, algum trabalho também de pesquisa por parte do consumidor para encontrar os produtos que quer. E no limite alguma cedência, porque poderia gostar muito de uma determinada placa que não está disponível, mas depois os outros 2 equipamentos estão. Exato. Portanto, há aqui de facto, o consumidor não vê de facto aqui o seu direito de escolha totalmente precavido. Eu sei que também tens essa crítica em relação ao transporte e instalação para as famílias não vulneráveis, não é? Sim, não é claro se, e pelas regras do programa, se o transporte e a instalação têm ou não de ser realizados pelo fornecedor do equipamento. E aqui vamos um pouco mais longe, porque não sendo elegíveis para serem subsidiados nesta componente, já que vão ter que o pagar, já que vão ter de pagar, o consumidor vê-se limitado ou não a ter de contratar na loja. Portanto, é algo que gostaríamos de ver esclarecido, porque de facto os prazos são os que já indiquei para finalizar a instalação. Os preços em instaladores qualificados podem ser mais baratos noutros sítios do que não nas lojas e, portanto, o consumidor, as suas expensas, pode optar por alguém que fará o serviço mais célere, sendo qualificado, certo. É sempre a nossa recomendação, e que possa ter, de facto, um preço mais em conta. Portanto, não fará aqui muito sentido casar estas duas coisas, sendo que é o consumidor, nesse caso, que paga do seu bolso. Certo. Mas é a regra que temos por enquanto. Pedro, estamos a falar de passar de esquentador para termoacumulador, de fogão para placa elétrica e de forno a gás para forno elétrico.
3 eletrodomésticos que são cruciais na conta de eletricidade ao fim do mês. Queria chamar-lhes glutões, mas são bastante representam um consumo relevante para as famílias, podem fazer a diferença? Todos cozinhamos, todos tomamos banho. E, portanto, diria que sem estes eletrodomésticos dificilmente a vida moderna se dá. Portanto, no caso dos esquentadores a gás, temos aqui duas variantes predominantes: os esquentadores a gás natural. O gás natural abrange cerca de 1.300.000 famílias, e temos o gás butano, que abrange 2,1 milhões de famílias. Gás de garrafa, não é? Gás de garrafa. Temos de facto aqui uma massa imensa de pessoas que, seja para cozinhar, seja para aquecer água, estão dependentes destas fontes. No caso do aquecimento de águas, o termoacumulador é sempre a pior solução, porque em termos do custo de utilização é sempre superior a qualquer uma das duas alternativas, especialmente no gás natural, em que para uma família de 4 pessoas e, portanto, com uma vida rotineira normal, poderá haver aqui um sobrecusto anual de 350 euros na conta de energia. E, portanto, esta troca não se recomenda de todo. Portanto, tu não recomendas que quem tem esquentador a gás faça esta transição para o termoacumulador? Não. A não ser que queira mesmo muito, Não. mas que em termos de contas não em termos de conta final não compensa. Não compensa. Seja Pronto. para gás natural, seja para o gás butano, que ainda assim pagará mais que o termoacumulador. Aqui o que é que nós gostaríamos que tivesse acontecido? Aqui a recomendação e o óbvio, uma vez que este programa é dirigido a situações de pobreza energética, combate à pobreza energética e eficiência energética, optou-se por um termoacumulador que não vai nem para um lado nem para o outro. Em termos de eficiência energética, são um pouco mais eficientes e têm um pouco menos de emissões de carbono do que as alternativas a gás. Mas é residual aquilo que se vai poupar aí nesta parte. Para o ambiente. O que vai para fazer o bem ao ambiente. Não é assim tão... Poupar para o ambiente é uma preocupação, mas de facto aqui poupa-se pouco. Em termos financeiros, que é aquilo que vai ao bolso dos portugueses, e que diríamos está antes daquilo que é a poupança para o ambiente, pode de facto ser aqui uma muito desagradável surpresa. A alternativa seria a das bombas de calor, que entre outros programas já foram subsidiadas e apoiadas, e essas sim têm o potencial não só de reduzir brutalmente as emissões, e portanto há um ganho muito significativo, como reduzir a fatura energética ao final do mês, também com um ganho muito significativo, sobretudo para quem tem gás engarrafado. E portanto, ao excluir-se a solução mais eficiente económica e ambientalmente, há aqui uma disrupção com o que tem sido o passado, com aquilo que é tudo o que é meta europeia para a implementação destas tecnologias e por aquilo que o governo português já fez durante os últimos anos. Mas terá sido o preço da bomba de calor que terá aqui feito deixá-la de fora? O preço pode ter sido, as condições em que a mesma tem que ser instalada pode ser outro fator, mas mantendo ainda assim os valores que são agora comparticipados, poderia no mínimo ser comparticipada até ao valor que está estabelecido. Dava essa opção. No mínimo, a opção de, ok, temos aqui a bomba de calor, o valor cap é este, certo. E portanto quem quiser terá de... Mas é uma boa ajuda para uma aquisição que é mais eficiente a todos os níveis. Ok. Para esquentadores, tu claramente não recomendas. Agora vamos falar do fogão e do forno. Aí pode valer a pena usar este voucher? Aí pode valer a pena usar o voucher. Sobretudo para... no caso do forno, a resposta é simples. Vale a pena trocar um forno a gás por um forno elétrico. Okay. Há poupanças a todos os níveis e, portanto, sim, se tiver a possibilidade, faça-o. No caso das placas, existem 2 tipos de placas elétricas, grosso modo. As placas vitrocerâmicas, em que a placa, o foco, aquece e, portanto, há uma transmissão de calor para os tachos, frigideiras e demais utensílios que se colocam em cima, e as placas de indução, em que o foco de aquecimento não aquece. O que acontece é uma transmissão por via magnética, magnetização dos fundos dos tachos, que têm que ser especiais, mas hoje em dia penso que também não é isso que será o óbvio, estão disponíveis em todo o lado. Sim.
e os preços já não são aquilo que foram, e aí há uma transmissão direta, portanto, da energia ao próprio alimento, ao conteúdo da panela, do tacho, que está de facto a ser cozinhado. E essas, as de indução, têm aqui ganhos muito significativos e compensam a troca de qualquer aparelho a gás. Já no caso das outras placas, as de vitrocerâmica, sofrem um pouco do mesmo problema do gás. O calor que sai dos focos, dos bicos do fogão, é perdido em boa parte para o meio ambiente, portanto aquece e perde-se, e portanto são muito menos eficientes. E aí, quem tem gás natural, não aconselhamos de facto a troca, a não ser de facto que, e no caso das vitrocerâmicas, uma questão de segurança, de quererem abandonar o gás por algum tipo de razão, pode haver aqui outro tipo de considerações a serem tidas nessa mesma troca. Mas só pela conta pura e dura de trocar fogão a gás natural por placa vitrocerâmica não valeria a pena? Não valeria a pena, sobretudo para quem tem gás natural. Para quem tem gás engarrafado, ainda assim. Gás engarrafado, trocar fogão de gás engarrafado por placa vitrocerâmica, aí vale a pena. Por indução vale a pena, por vitrocerâmica não será tanto. Portanto, a vitrocerâmica é algo que... Ela por ela. Ela por ela. As placas de indução, de facto, têm aqui o grande benefício, e em parte também as de vitrocerâmica, de, ao serem digitais, controle digital, terem uma série de mecanismos de segurança que, de facto, para quem tem crianças, para pessoas que são distraídas ou que com a idade se vão distraindo, é possível, de facto, aqui acrescer a segurança face a bicos de gás que ficam abertos e os acidentes acontecem. Portanto, mas isto é um critério lateral que tem a ver com o próprio produto. Mas ainda bem que me falas em segurança, porque esse é um ponto que queríamos tocar, porque estamos a falar de abandonar eletrodomésticos que consumiam gás e passamos para eletrodomésticos que consomem eletricidade. Tem que haver aqui um tamponamento do gás, não é? Para ele deixar de sair, e essa eu sei que é uma questão que te preocupa. Preocupa a DEC Proteste e muito, e é um alerta que sistematicamente deixamos. Ainda antes deste programa, intervenções na infraestrutura de gás, nem que seja a mera troca de equipamentos, é algo que pode matar, dito com todas as letras. Claro. Ou seja, uma fuga, uma manutenção mal feita, uma instalação que não foi verificada, pode de facto libertar gás para o interior das habitações e que as consequências são explodir. Exatamente. E de facto, neste programa não existe qualquer comparticipação, ou está sequer pensado ou exigido, que essa troca seja feita por técnicos qualificados de gás. Ora, se vamos mexer em instalações, algumas delas antigas, algumas delas em que existe uma derivação para o esquentador e para o fogão, se eu vou só trocar um dos componentes ou vou trocar os dois, o que é que acontece ao tubo e à saída de gás que lá fica? Qual é a garantia de que as coisas ficaram bem feitas? Que não vai haver, de facto, aqui uma fuga de gás, algo que, de facto, mais tarde pode originar um problema catastrófico. Okay. E isto é algo que deveria estar contemplado e que recomendamos que, mesmo não estando abrangido, existe um termo de intervenção de quem fez a operação, um termo de responsabilidade de que as coisas ficaram bem feitas, porque a culpa depois não ficará solteira, ficará com quem interviu sobre esta infraestrutura. Mas pode ser tarde demais, não é? Para ir só buscar atrás de culpas, já que não está previsto no programa nenhuma exigência a este nível. O que é que tu recomendas a quem está lá em casa e quer garantir a segurança, porque vai aderir ao programa, vai trocar os seus equipamentos, há de vir lá o senhor da loja instalá-los, mas o que é que as pessoas podem fazer para garantir que está tudo... Pedir, antes de mais, um termo de responsabilidade a quem, de facto, fizer alguma intervenção dentro da estrutura de gás, nem que seja a ligação, e como é que depois fechou esse mesmo gás, tamponou. No limite, pedir, de facto, uma inspeção de gás ou um técnico de gás que verifique se as coisas estão bem feitas. Tudo bem feitinho, sim. E o bem feito é meio milímetro, porque basta meio milímetro ou uma soldadura que não foi feita e o gás está a sair. Exatamente. Esta é uma questão muito, muito relevante. Depois, há outra alerta que a DEC Proteste tem vindo a emitir com alguma regularidade, que tem a ver, porque estamos a comprar eletrodomésticos que vão consumir mais eletricidade e nem todas as casas podem estar preparadas para isso. Certo. A eletrificação vem, de facto, aqui ajudar com aparelhos eficientes a reduzir a nossa pegada carbónica. É
um dos caminhos possíveis e, nos lares portugueses, o caminho mais recomendável para fazer a transição de combustíveis fósseis para fontes renováveis, relembrando que 70% ou 80% da eletricidade que consumimos já provém dessas mesmas fontes, e, portanto, temos aqui um ganho. Dito isto, as instalações podem não estar, e sobretudo em instalações mais antigas, preparadas para a potência destes aparelhos. Uma placa para cozinhar tem uma potência que pode chegar aos 4.000 watts. Um termoacumulador chegará a 1.500, 2.000 watts, uma resistência. Um forno, então, quando se liga, teremos a falar de 3.000 watts. Comparando isto com as potências, a conta não é simples, mas podemos abreviar para não complicar este podcast. 345 de potência, kVAs, chegará para um termoacumulador. Mas se eu quiser uma placa, eu quando ligar a placa, depois é dividido pelos vários focos, já precisarei de pelo menos 4.6. 4.6 mais os 2 do acumulador, já estamos aqui se calhar a falar de aumentar para 5 kVA de potência ou 6.9. Onde eu quero chegar com isto é, há uma necessidade, quando utilizados em simultâneo, de haver aqui um acréscimo nos níveis de potência. Isto são mais 25 euros por ano por cada nível que se sobe, e pode ser necessário subir mais de um ou dois. As próprias instalações em prédios mais antigos, instalações mais antigas, podem não estar os fios preparados para que toda esta energia circule esta carga toda, não é? e que não derretam, que é o que normalmente, quando não estão preparados, o que acontece. E há um problema de facto de incêndios e tudo mais, que pode advir de procedermos à instalação deste tipo de equipamentos em instalações que não estão preparadas. Acrescento, de facto, acresce a isto, de facto, depois o custo. A primeira parte é a segurança, a segunda parte é o custo que isto pode implicar. Pode ser preciso fazer obras, certo, na instalação elétrica para suportar esta carga que vem aí, não é? Se forem então os 3 equipamentos. E depois pode ser preciso subir a potência contratada, certo, para aguentar isto tudo, e isso também representa um custo na fatura da eletricidade ao final do mês. Há aqui uma questão, Pedro, que ainda queria, antes de finalizarmos este podcast, porque tu tens respondido a imensas questões que nos têm chegado dos consumidores, e há uma que é muito frequente, que tem a ver com as pessoas que vivem em casa arrendada. Há senhorios que têm inquilinos e há inquilinos que têm senhorios. E, portanto, ambos querem saber quem é que pode ir buscar o voucher. Pode o titular do contrato. Da eletricidade. Que pode ser ou o senhorio ou o inquilino. Mas é possível, em casas arrendadas, aderir a este programa. Deixamos aqui, de facto, a nota de que tem que ser falado. Porque eu posso ter arrendado uma habitação em que está tudo incluído, os eletrodomésticos da cozinha, algo que é comum. Cozinha equipada, sim. Cozinha equipada, e, portanto, aquele equipamento não é meu. E, portanto, eu tenho que falar com o senhorio para remover, seja o que for de equipamentos. O cuidado de manutenção é do inquilino, mas a propriedade é do senhorio. E, portanto, tem que ser falado antes. E depois quem paga, porque se for o inquilino a pagar, e, portanto, o equipamento é do senhorio, no final do contrato, então, como é que isto joga? E também o contrário, ou seja, o inquilino que aluga uma casa, arrenda uma casa que de facto não vem equipada, e nesse caso leva os seus eletrodomésticos, que podem ser a gás, troca, e no final ele terá de os remover. Esta situação será mais simples, uma vez que, não estando equipada, não tem a obrigação provavelmente de a deixar equipada. Exato. Mas, portanto, é algo que, para haver uma intervenção, do contrato, não é? Depende do tipo de contrato e tem que ser falado. Mas nada impede, nem senhorios, nem inquilinos. Nada impede e, portanto, é de facto aqui acessível, e é uma nota positiva do programa que permite, de facto, o acesso a este tipo de propriedade. Estamos a falar de um programa que emite vouchers digitais. Tu achas que aqui pode estar, de alguma forma, comprometida a inclusão de famílias não tão à vontade com a tecnologia? Sim, foi algo que se perdeu em relação, por exemplo, aos anteriores vouchers solidários que existiam, em que
tínhamos aqui a figura de facilitadores administrativos, o envolvimento de juntas de freguesia, de outro tipo de pontos que ajudavam de facto a fazer este processo. E portanto isto exclui uma camada da população que, não tendo de facto um acesso tão facilitado, uma vontade tão grande com estes meios digitais, pode de facto ter aqui um problema em aderir. O programa de facto é um recuo face ao anterior, é o que é. Aqui a recomendação é que as pessoas se informem e que informem quem pode beneficiar deste programa, ajudando. Não é preciso grande coisa a não ser ir a um site e ter alguns dados que, entre a fatura de eletricidade e o cartão de cidadão, se preenchem, portanto nada de complicado. Mas não é para nem para toda a gente que tem os mesmos níveis. Mas com ajuda, com um neto que ajuda uma avó de um centro social que consegue num centro de dia ajudar pessoas mais idosas, em situações mais desfavorecidas e com menor tipo de acesso a alguma comunidade local que possa prestar auxílio. Tudo isto, sim, o próprio serviço telefónico da DEC Proteste tem ajudado muita gente. Pode, de facto, ajudar aqui na resolução desse problema. Ok, mas de facto não há outra forma de ter acesso ao voucher a não ser pela plataforma. Podia ser mais fácil. Esta é a solução alternativa. Ok, muito bem. Pedro, eu sei que há muitas questões que tu tens vindo a responder diariamente. Os artigos que também temos vindo a publicar no portal da DEC Proteste têm vindo a dar muitas respostas a questões sobre o ELAR. A DEC Proteste está sempre disponível para continuar a esclarecer. E o Pedro também, porque vai acompanhando este processo e este programa. Já são vários programas que temos vindo a acompanhar de transição energética. Mais uma vez estamos aqui a falar para o ELAR. Esperamos que esta informação tenha sido útil, se é também faz parte do leque de pessoas que está interessada em aderir ao programa ELAR, ou que até já aderiu, e poderá estar por esta altura a trocar os seus eletrodomésticos a gás por eletrodomésticos a eletricidade. Temos aqui então a informação disponível também no portal da DEC Proteste, sempre em permanência, atualizado a toda a hora, com a ajuda do nosso Pedro Silva, quem agradeço. Muito obrigada, Pedro, mais uma vez. Obrigado. Por hoje é tudo, ficamos aqui com esta informação para o ELAR. Mais uma vez a recomendação de sempre, adapte toda esta informação que recebeu hoje à realidade do seu agregado familiar, às necessidades que de facto tem, porque esta informação tem que ser ajustada de facto à realidade de cada um. Já sabe, a informação é muito útil, saber é poder, é o nosso lema. Eu sou Ana Santos Gomes e este podcast teve o apoio à produção do Cláudio Nogueira. Esperamos por si no próximo episódio. Até à próxima.